A outra sem chance de defesa. Mesmo assim, não passa nem 24 horas atrás das grades. Já pensou se isso acontece com um parente seu? Infelizmente é assim que a justiça funciona. É por isso que a família da Claudete Alves está revoltada. Claudete foi morta pelo ex-marido na quarta-feira passada em Matinhos, no nosso litoral. Os dois já não viviam juntos como casal, só que a Claudete deixou o Josué da Silva, deixou que ele continuasse morando na casa com ela porque ele estava desempregado. Mas, durante uma crise de ciúme, a mãe de família foi esganada até a morte. E onde é que está o Josué agora? Não é na delegacia, não é na prisão. Quem conta pra gente é o William Bittar, mas eu já adianto. Reforço, não é na cadeia. Josué José da Silva, o homem que confessou ser o assassino da mulher com quem conviveu por mais de 12 anos, não ficou 24 horas atrás das grades e a justiça já o colocou em liberdade. Enquanto os filhos de Claudete Alves precisam dar seus depoimentos à polícia, Josué está na casa de parentes, já que casa própria não tem e vivia às custas da esposa. O que a gente sabia daí nesses casos é que ele conseguiu um emprego, logo já saía, não ficava muito tempo. Aí quando ele via alguma casa para alugar, que para ele sair de casa realmente, ele logo já saía do serviço, para realmente ter uma desculpa de não ter dinheiro para sair, sabe? Então era toda, as contas eram todas realmente com a responsabilidade dela, né? Segundo a polícia, o relacionamento da Claudete e do Josué já havia acabado há pelo menos 2 anos, justamente pelo processo de separação. Mas o Josué tinha um ciúmes possessivo, até mesmo doentio pela Claudete, e não deixava ela ficar sozinha em casa. Conforme ele disse, naquele dia ele teve uma crise de ciúmes, não teve uma motivação, porque ela estava com a família momentos antes assistindo o jogo de futebol na casa da família. Ele passou por lá, ele viu que ela estava na casa da família, ele a chamou para ir para casa, não aceitando o término desse relacionamento, ele pegou ela, segundo ele, desprevenida, né, e a esganou, ou seja, com as 2 mãos, ele apertou o pescoço dela até que ela viesse a falecer. O que a gente soube depois do acontecido, né, que ela estava na casa de uma tia da gente e tal, e naquele momento ela tinha separado para tirar com elas e comer algumas comidas que ela gostava e tal. E tanto é que ela reservou uma marmitinha para levar para ele e tudo. E chegando em casa, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Josué confessa que não havia nenhum motivo para matar a Claudete. Ela para mim foi uma mulher incrível. Me arrependi de ter feito muito isso com ela. Assim, Sacou o Marquinhos agora. quando o senhor percebeu que ela estava morta, daí que o senhor começou a pedir ajuda? Foi. E daí parece que caiu a ficha dela. Eu pedi pra ela voltar. A vítima tinha 3 filhos de um outro casamento, mas ela nunca contou para eles o que acontecia dentro de casa. No processo de separação, eles a alertaram. No pouco que a gente conversava, quando ela dava essa liberdade, a gente falava para ela: mãe, toma cuidado, né? Tem uma coisa errada. A gente sentia, na verdade, que tinha alguma coisa errada. A gente não tinha certeza realmente, né? Tanto é que daí que a gente começou a ficar bem preocupado, porque ela falava que ela dormia de quarto trancado. Apesar do crime estar esclarecido, a polícia investiga se Claudete sofria algum tipo de violência do Josué antes do assassinato. Nós vamos ouvir o conteúdo do celular dela, nós vamos verificar conversas dela com ele, conversas dela com outras pessoas. Nós já temos a autorização da família para fazer isso, e a partir do momento em que nós ouvirmos e nós lermos essas mensagens, nós vamos verificar. Havendo, vai ser apurado. Eles estavam na mesma casa, ele insistia em ficar, e não sei se tinha alguma pena da parte dela, né? Mas realmente o que eu acho que ela sofria sei lá, um tipo sei lá, alguma coisa de chantagem dele, não sei, não, é isso, alguma coisa na parte psicológica, emocional, assim, sabe? Parecia um joguinho psicológico, sabe, com ela. Então acaba que, como a nossa mãe foi um coração muito bom, realmente tentava ver
algo nele que pudesse melhorar nele, mas infelizmente não aconteceu. E enquanto Josué estava sendo preso, levado até a delegacia e confessando o crime que cometeu, a casa ficou assim, vazia e sem ninguém. E foi aí que o filho do Josué também se aproveitou. Veio até aqui, arrombou a porta e levou as coisas da Claudete embora, inclusive um botijão de gás. A polícia ficou sabendo disso e foi atrás dele. A polícia, ele disse que estava tirando as coisas do pai de lá de dentro. Mas ali de dentro, o Josué não tinha direito a nada. Ele arrombou a porta da casa da vítima após os fatos, após o Josué ter sido preso. O Josué estava preso, inclusive, no momento em que isso aconteceu. E ele furtou objetos de dentro da residência da vítima. E objetos que não eram do pai dele. Tanto que a mala do Josué, né, estava feita, arrumada, com as coisinhas dele e tal, com os documentos dele, inclusive, isso não foi levado. Então, essa desculpa inicial que ele deu, no sentido de que ele entrou na residência para pegar os objetos do pai dele, não convenceu. Então, o meu cunhado e meu irmão vieram de lá do velório, tiveram que sair do velório para vir na casa da mãe e ver que a casa dela estava arrombada. Então, a gente não teve nem esse momento de velar a nossa mãe, sabe? Josué e o filho estão em liberdade. Para a família da Claudete, uma revolta, pois um deles tirou sonhos de uma mulher trabalhadora e que o sustentou por muito tempo. Quando o réu tem bons antecedentes, residência fixa, não existia uma situação anterior de registros de boletins de ocorrência dela contra ele, por exemplo. Não existe um risco iminente de fuga. Ele ficou no local, ele podia ter fugido, mas ele ficou no local, ele não fugiu, ele confessou. Inclusive, ele confessou circunstâncias que são bem maléficas para ele, né? Como eu falei, por exemplo, ele pegar ela desprevenida. Por esse motivo, acontece realmente, né? Causa um primeiro impacto, né? Óbvio, ninguém gosta, a família em especial fica revoltada. Pela justiça, entendeu-se que ele pode responder em liberdade. Isso não quer dizer que ele ficará impune, não tem nada a ver. Nossa família é muito pacífica, a gente sempre aprendeu com nossos pais a ser justo, honesto, íntegro. Então, esse tipo de coisa parece que inflama dentro da gente, sabe? A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Então, por isso que nós estamos com essa campanha, então pedindo ajuda de todo mundo para que a gente faça a pressão, né? Porque nós precisamos realmente de justiça. Sabe o que eu fico pensando? É que são duas famílias completamente diferentes. A família dela, como ele disse ali, o filho, a família tranquila. Com boa índole. Com boa índole. Do outro lado, você tem uma pessoa que tirou a vida da mulher. E se não bastasse isso? Se não bastasse isso, o filho foi até lá. Tirou algumas coisas e o que mais? Um bujão de gás, Márcia. Viola a casa da pessoa que ainda estava sendo velada, né? Viola a casa, ou seja, a família se sente novamente violentada por isso. Mas nos resta esperar agora é que a justiça julgue logo tanto esse feminicídio quanto esse furto, né? Para que o quanto mais tarde fica, pior fica a sensação dessa sensação de impunidade. Então, que isso aconteça o mais breve possível, que a justiça faça os trâmites, claro, tem que fazer, mas que não existam retardos a mais para que esse julgamento não seja daqui a muitos anos, porque a sensação da família piora, né? Piora. Vou falar para você, é difícil a gente falar disso aqui, viu? É muito difícil, mas infelizmente é a verdade que nós temos hoje, né? Uma pessoa que assume, né, que cometeu o crime, vai à delegacia, presta depoimento. É autuado em flagrante. É autuado em flagrante e está em liberdade. Mas pode voltar à prisão, né, doutor? Sim, com certeza. Qualquer ato que ele cometa contra a família, contra testemunhas, contra o processo do modo geral, pode levar ele a realmente ser conduzido novamente à prisão antes do julgamento. Mas acho que o importante é que o julgamento ocorra logo, né? Que haja uma pena definitiva a ele e que ele possa aí cumprir, porque evidentemente nós estamos falando já em cumprir pena, porque ele é réu confesso, ou seja, não há dúvida de que ele praticou o crime. A dúvida está em quais qualificadoras vão ser encaradas, né? Vão ser que ele vai ter que responder também, né? Hoje é dia de conversa de busão aqui no BG. E a Thaís Travensoli e o Otoniel Silva